Capítulo 1017, Florissa para mim, broto do deus Erigé. Tradução. Ciberrevisão. Nies em Padrim. Ele rompeu. Ele superou Yan Weber. Enquanto todo mundo observava Li Ming avançar com um impulso imparável, ninguém suspeitava que ele não seria capaz de chegar nas 6.000 milhas do quinto nível. Mesmo assim, enquanto eles o observavam quebrar essas marcas, todos os artistas marciais sentiam como se tivessem pegos em uma ilusão. Yan Weir tinha a linhagem perfeita da fênix ancestral e meditou no selo real celestial de Sempes. Em seus olhos, ela era uma existência quase insuperável. Mesmo assim, tal pessoa foi brutalmente deixada para trás por Li Ming. Além disso, depois de ultrapassar Yan Weir, a velocidade de Li Ming ainda era 10 vezes a velocidade do som. Quando Yan Weir viu Li Ming romper as 6.000 milhas do quinto nível, ela começou a tremer de repente. Ela mordeu os lábios. Nesse momento, uma sensação estranha começou a aparecer em seu coração. Embora ela estivesse bem ciente de que seu talento não era incrível quando colocado dentro de todo o reino dos deuses, ela ainda não podia suportar que o recorde que ela acabou de definir tivesse sido impiedosamente quebrado por um jovem que tinha mais ou menos a mesma idade que ela. E um ano atrás, esse jovem ainda estava muito atrás dela. Yan Weir poderia aceitar isso se fosse inferior aos outros desde o início, mas não podia aceitar que tivesse sido ofuscada por alguém que estava muito mais fraco há um ano. Isso esmagou e arruinou severamente sua glória e orgulho. Esse tipo de situação fazia com que até mesmo sua própria confiança oscilasse. Ela inevitavelmente desenvolveu suspeitas sobre ela mesma. Ela suspeitava, ela era realmente uma filha orgulhosa do céu de sua geração? Se ela era, então como ela poderia ser tão diferente dos outros? 7.000 milhas do quinto nível, 8.000 milhas do quinto nível, Li Ming voou cada vez mais fundo, passando 20 milhas no tempo de apenas uma única respiração. No tempo de uma vara de incenso, 2.000 milhas. 8.000 milhas do quinto nível, a temperatura ambiente disparou repentinamente até 200 vezes a temperatura do magma. Não apenas isso, mas como Li Ming passou pela fricção selvagem da energia de origem do atributo fogo dos infernos de chamas a uma velocidade vertiginosa, era uma pressão que até mesmo um artefato santo de grau superior acharia difícil de suportar. Mas Li Ming foi capaz de suportar. Não era que sua habilidade defensiva fosse mais dura que a de um artefato santo de grau superior, mas ele usou as leis do fogo para girar continuamente o poder ardente do fogo. Todos os artistas marciais presentes já ficaram sem fala. Esse impulso, ele realmente iria chegar ao sexto nível. Um gênio que poderia entrar no sexto nível dos 18 infernos de chama só aparecia na estrela espiritual flamejante uma vez a cada 1000 anos. Em todo o clã de Fênix Ancestral com os 3 grandes clãs familiares e os 72 palácios combinados, isso significava que tal talento apareceria a cada de 20 a 30 anos. Essas pessoas tinham uma esperança extremamente alta de se tornarem um mestre do palácio futuramente. E esses gêmeos só haviam chegado ao sexto nível no final do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Por enquanto, o julgamento de fundação da Fênix Ancestral estava apenas pela metade. Yan Weir tinha chegado em 6.000 milhas do quinto nível, mas Li Ming logo entraria no sexto nível. Se isso continuasse, então havia uma chance de que Li Ming alcançasse o sétimo nível antes que o julgamento de fundação da Fênix Ancestral terminasse. Isso simplesmente foi um feito inimaginável. O sétimo nível dos infernos de fogo é o lendário domínio de um deus. Um discípulo resmungou para ele mesmo. Para um discípulo novato, o sétimo nível dos 18 infernos de chamas era chamado de domínio de um deus. A razão pela qual tinha tal nome era que qualquer um que conseguisse entrar no sétimo nível quando ainda um discípulo novato teria uma grande chance de se tornar o patriarca do clã de Fênix Ancestral no futuro. Isso foi o mesmo que um deus para todo o clã de Fênix Ancestral. Uma fera. Um louco. Eu realmente não consigo entender o que está acontecendo. Como ele conseguiu perceber essas requintadas leis do fogo das pedras do caos? Não me admira que Li Ming tenha se atrevido a perguntar sobre qual o padrão que era necessário atender para a essência sanguínea da Fênix. Parece que Li Ming realmente tem uma grande chance de completar os 1000 massacres.
Mesmo que ele não consiga fazer isso agora, daqui a um ano ele pode alcançar esse objetivo no final do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Essência sanguínea da Fênix. Eu não posso nem sonhar com tal coisa. Como a essência sanguínea da Fênix foi mencionada, todos os discípulos revelaram expressões de desejo e inveja. Sem mencionar a essência sanguínea da Fênix, até mesmo uma gota de sangue de coração da Fênix os deixaria extasiados de alegria. Além disso, sangue da medula da Fênix e sangue de crista da Fênix. Isso era ainda mais inimaginável. E a essência sanguínea da Fênix. Isso não era diferente de um conto de fadas para eles. Era o mesmo que um agricultor comum olhando para o trono imperial. Seria para sempre um sonho distante, sempre fora de alcance. Enquanto esses discípulos falavam, Li Ming finalmente rompeu o final do 5º nível e voou para o 6º nível. No 6º nível a temperatura das chamas aumentou para um grau ridículo, atingindo 300 vezes a temperatura do magma. E no espaço do 6º nível, a energia de origem do atributo fogo condensou-se em minúsculos diagramas do Dao que eram arrastados pelos ventos celestiais e jogados na direção de Li Ming. A energia de origem do atributo fogo no 6º nível não era mais simplesmente abrasador e tirânico, mas condensado em diagramas pós-celestiais que atacavam todos os intrusos. Se a energia de origem do atributo fogo antes do 6º nível era um grupo de soldados dispersos e espalhados, então, do 6º nível, a energia de origem do atributo fogo se transformou em uma falange apertada, multiplicando seu poder e avançando rapidamente. A pressão no 6º nível era incomparável à do 5º nível. Desde os tempos antigos, incontáveis proeminentes e extraordinários heróis do clã da Fênix Ancestral ficaram emperrados no 6º nível. Houve apenas uma minoria extremamente pequena que conseguiu chegar ao 7º nível. Quanto a Xiao Dao Jiang e Wei Feng, ambos estavam na 8ª etapa da destruição da vida quando mal conseguiram entrar no 7º nível. Mesmo Li Ming agora sentia a pressão sobre seu corpo dobrar e triplicar e sua velocidade despencar. O 6º nível. A velocidade de Li Ming já diminuiu para a velocidade do som. Ele deve ser capaz de alcançar entre 1000 ou 2 milhas no 6º andar, mas, para entrar no 7º nível, isso é simplesmente impossível. No entanto, ele tem uma chance de conseguir antes do final do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Há realmente uma chance de que ele possa obter a gota de essência sanguínea da Fênix. Li Ming tem o capital para desafiar o padrão emitido pela sede. Nos céus, Xianggu Wang disse em voz alta enquanto seus olhos não piscavam e estavam fixados no espelho do espírito de fogo. Xianggu Wang tinha uma compreensão extremamente precisa das leis do fogo. Quando Li Ming estava escondendo sua força, ela conseguiu ver através dele. Ela não falou na hora porque não podia acreditar nos seus próprios olhos. Mas Li Ming não foi capaz de esconder sua força por mais tempo, porque ele estava confiando na pressão dos 18 infernos de chamas para fundir as 3 leis do fogo juntas. A Xianggu Wang também tinha um bom julgamento. Para o atual Li Ming, quanto maior a pressão, melhor. Se ele escondesse sua força agora, a pressão sobre ele seria insuficiente e ele falharia na sua tentativa de fusão. Ele já havia consumido uma enorme quantidade de energia. Mesmo com o portão da cura como suporte, ele ainda estava chegando ao seu limite. Com um leve som crepitante, rachaduras começaram a aparecer na verdadeira essência protetora de Li Ming. Ele ainda não diminuiu a velocidade. As sobrancelhas da Xianggu Wang se ergueram. Embora a velocidade do som não fosse rápida, a energia de origem do atributo fogo no 6º nível era extremamente explosiva e perigosa. Mesmo na velocidade do som, a pressão que ele teria que suportar era colossal. O movimento mais inteligente de Li Ming era ficar abaixo da velocidade do som. Só assim ele seria capaz de ir mais longe. Caso contrário, Li Ming não seria capaz de chegar em 1000 milhas do 6º nível. Eu entendi agora. A fusão de leis de Li Ming chegou em um ponto crítico. Se ele diminuir a velocidade agora, ele fracassará, mas se manter essa velocidade, ele também não será capaz de resistir. Se Li Ming desacelerasse, a pressão sobre ele seria reduzida. Mas, sua fusão das 3 leis do fogo estava chegando em um momento chave. Se ele desacelerasse agora, ele falharia no final.
Isso foi semelhante a diminuir o fogo logo antes da água em uma panela atingir o ponto de ebulição. Se ele desistisse agora, todos os seus esforços anteriores seriam desperdiçados. Mas querer continuar não era mais fácil falar do que fazer. Agora tudo o que precisava ser visto agora era se Li Ming poderia ou não completar a fusão inicial das leis antes que sua verdadeira essência protetora fosse destruída. Se ele fosse capaz de os fundir, mesmo que falhasse agora, ele ainda seria capaz de chegar ao 7º andar no próximo ano. Se Li Ming pudesse então completar os 1000 massacres dentro da matriz ilusória do deus do combate, ele seria capaz de obter a gota de essência sanguínea da Fênix, um tesouro que poderia causar incontáveis jovens heróis de elite, anciões e mestres do palácio do clã de Fênix Ancestral enlouquecer de desejo. KKK. As rachaduras na verdadeira essência protetora de Li Ming aumentaram ainda mais, à medida que mais delas apareciam. Mas a fusão de leis sempre esteve a um passo do sucesso. Xianggu Wang suspirou. Que pena. Ele está apenas a um passo de ter sucesso. A primeira tentativa é sempre a melhor. Se Li Ming for capaz de fundir as leis em sua primeira tentativa, ele poderá economizar uma enorme quantidade de tempo em sua compreensão das leis. A voz do Xianggu Wang era lenta e baixa. Mas agora, porque todos estavam focados em assistir Li Ming correndo em direção ao 7º nível, todos ficaram em silêncio. Assim, sua voz foi ouvida em toda parte. Quando os artistas marciais presentes ouviram a explicação de Xianggu Wang, só então descobriram o que Li Ming estava fazendo. Quanto a Jin Jianzun e Sun Baixin, sentiram pena de Li Ming. Mesmo assim, apenas em termos de conquistas nesse momento, Li Ming estava muito além de Xiao Dao Jiang e Weifeng do passado. Como todos pensavam que a tentativa de Li Ming de fundir as leis do fogo teria um fim miserável, ele estava focado em sua própria luta. Ele convergiu completamente toda a sua força da alma, derramando todo o seu ser em seu Dantian. Os olhos como estrelas de Li Ming brilharam como uma incandescência deslumbrante. Floresça para mim, broto do deus Erejé. Dentro de Li Ming, seu mar espiritual começou a ferver violentamente e tremer à medida que seu espírito de batalha de nível ouro rugia. Em volta de Li Ming, os ventos celestiais começaram a invadir seu corpo, mas na verdade foram suprimidos por um poder dourado pálido. A selvagem e feroz energia de origem do atributo fogo foi domada vigorosamente quando se precipitou em seus meridianos, avançando em direção ao seu Dantian como uma maré crescente. A energia de origem do atributo fogo no 6º nível era muito rica. A energia de origem se reuniu a uma velocidade enlouquecedora e, dentro desse furioso inferno de energia, o broto do deus Erejé começou a esticar as folhas lentamente. O que? O que é isso? Os olhos de Jin Jianzun se arregalaram. Céus! Isso é ponto. Isso é um espírito de batalha de nível ouro. Um júnior na 6ª etapa da destruição da vida realmente compreendeu um espírito de batalha de nível ouro? Isso é simplesmente inconcebível. Um espírito de batalha de nível ouro era algo que normalmente apenas uma potência do reino da transformação divina seria capaz de compreender. Além disso, apenas um gênio no reino da transformação divina poderia fazer isso. Por exemplo, os discípulos do Salão da Fênix, protetores do Salão da Fênix e assim por diante. Quanto àquelas piores potências do reino da transformação divina, como o demônio antigo que possuía o Yang-Yun, eles só conseguiam compreender um espírito de batalha na perfeição do nível prata. Apenas um único passo separava um espírito de batalha na perfeição do nível prata e um espírito de batalha de nível ouro. Mas esse único passo estava tão longe quanto o horizonte, eles simplesmente não podiam ser comparados. E neste momento, quando Xianggu Wang fechou os olhos, sua voz realmente tremeu um pouco. Isso não é apenas um espírito de batalha de nível ouro, mas dentro do corpo de Li Ming também existe algum tipo de fenômeno da lei. De todos os artistas marciais presentes, e de fato, de todos os artistas marciais e anciões supremos que Li Ming já havia encontrado antes, excluindo o Império Primordial e a antiga deusa que havia morrido, dentre todos os que viviam, Xianggu Wang era a pessoa com maior compreensão das leis. Sua compreensão superou até mesmo a da fada Feng. Ela podia sentir algum tipo de fenômeno ocorrendo dentro do corpo de Li Ming que pertencia às leis do fogo.
Talvez houvesse até outro fenômeno da lei dentro dele. Esse tipo de fenômeno era semelhante ao domínio de lótus azul ou o lótus florescendo a cada passo. Mas a classificação era muito mais alta. De fato, não havia comparação entre